Olá pessoal, como vai? Bem, o vídeo de hoje é sobre os fiéis da Igreja Católica que pertencem aos grupos LGBTQ+, e suas exigências de mais inclusão dentro das igrejas. Esse é um assunto que divide muitas opiniões, então peço que você deixe aqui nos comentários o que você acha sobre esse tema. Sem mais, vamos começar o vídeo. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, as pessoas esperam ansiosas dentro do grande salão do Vaticano. Líderes da Igreja Católica se reúnem para discutir mudanças importantes. Muitos ali, incluindo defensores da comunidade LGBTQ+, têm esperança de que o encontro traga avanços na forma como a Igreja trata as pessoas que pertencem aos grupos LGBTQ+. Porém, ao final de uma longa semana de discussões, o resultado deixa muitos desapontados. O documento final da reunião não menciona diretamente a comunidade LGBTQ+. Em vez disso, há apenas uma frase vaga sobre o sentimento de exclusão e julgamento de pessoas que, por suas identidades ou orientações, sentem-se deixadas de lado. Para Mariana Duddy Booker, diretora da Dignity Use, grupo que apoia os católicos LGBTQ+, essa declaração é insuficiente. Ela disse, abre aspas, "Isso não resolve o dano que a Igreja está causando às pessoas LGBTQ+, e às suas famílias", fecha aspas. O Papa Francisco, ao longo de seus 11 anos de papado, sempre buscou ser mais acolhedor e abrir diálogo sobre assuntos que antes eram intocáveis. Mas após 4 anos de preparação para esta reunião, o que muitos esperavam ser um ponto de mudança histórico, acabou trazendo poucas respostas concretas. A professora Natália Imperatório Lee observa, abre aspas, "Os jovens percebem que, nos círculos internos da igreja, existe uma resistência em mudar, e isso é frustrante." Fecha aspas. O Papa Francisco tem enfrentado problemas de saúde nos últimos anos, precisando até cancelar eventos importantes como a reunião sobre mudanças climáticas na COP28. Esses problemas reacenderam especulações sobre sua possível renúncia. Para muitos, ele representa uma chance de fazer a igreja se abrir para todos. Porém, agora a igreja enfrenta uma encruzilhada. Ela tem de decidir em acolher as mudanças ou permanecer presa às suas tradições. Mesmo sem decisões diretas, o Papa deu um passo cauteloso. Ele pediu a criação de grupos de estudos para discutir o papel das mulheres e o acolhimento dos católicos LGBTQ+, dentro da igreja. Esses grupos devem apresentar um relatório em junho, no próximo ano, e há uma leve esperança de que possam surgir sugestões de mudança, ainda que pequenas. Na saída da reunião, o Papa Francisco se despediu dos participantes com um semblante de preocupação. É visível o misto de esperança e a frustração no ar. Ele sabe que o tema da inclusão dos LGBTQ+, na igreja é uma questão que não vai desaparecer tão cedo. A reunião não trouxe promessas firmes, mas o silêncio sobre o assunto fala por si só. Muitos sentem que o sonho de uma igreja mais inclusiva está longe de se tornar realidade. Por um lado, há um movimento crescente de fiéis e líderes religiosos que defendem a inclusão da comunidade LGBTQ+, na igreja, acreditando que o acolhimento reflete o verdadeiro espírito cristão de amor ao próximo. Eles veem a aceitação como uma evolução necessária, capaz de aproximar mais pessoas da fé e de uma igreja que realmente acolha a todos. Por outro lado, essa questão é altamente polêmica e provoca fortes divisões. Muitos fiéis, especialmente aqueles com uma visão mais conservadora, temem que essa abertura possa comprometer as tradições e valores centrais da Igreja Católica. Bem, o que vai acontecer daqui para frente, ninguém sabe ao certo. Essa tensão entre acolhimento e doutrina, só o tempo poderá resolver. Mas uma coisa é clara, o debate sobre a inclusão LGBTQ+, na igreja não vai desaparecer nem tão cedo e continuará moldando os rumos do catolicismo nos próximos anos. O futuro dirá
Se a Igreja escolherá o caminho da adaptação buscando novas formas de acolher, ou se manterá suas tradições inabaláveis, mesmo que isso signifique afastar parte de seus próprios fiéis.